tá ok? Deus tem sido bom e nós entramos no mês de dezembro, esse é o último mês do ano de 2019. Nós vamos entrar agora num aspecto, esse mês nós vamos estar falando de avaliação. Na realidade, a reflexão esse mês é muito em cima daquilo que a gente fez, nossa caminhada, como foi a caminhada até aqui, o que é que ela envolve de fato. Então são esses aspectos que nós estaremos abordando esse mês. Se puder participar dos pequenos grupos é um bom tempo, e além do pequeno grupo esteja nos domingos, tá? E o ano que vem vamos acrescentar alguns aspectos de como a gente vai estar conduzindo isso, como entendimento daquilo que seja a direção de Deus no processo da leitura, dos estudos e da palavra que estará sendo ministrada, tá bom? Acho que a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Quando a gente fala em avaliar, a gente sempre tem que olhar numa perspectiva muito importante. Lá em Filipenses, Paulo escrevendo aos irmãos, ele diz assim: estou plenamente certo, capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no 9 ele fala a seguinte coisa: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Guardem esses dois aspectos. Primeiro, Paulo tinha uma convicção e uma certeza, e a gente precisa ter isso, tá? Que quem faz a obra na vida de cada um não sou eu e não é ninguém. É o Espírito operando, é Deus trabalhando. Nós somos meros instrumentos de Deus para falar acerca da sua vontade e ensinar acerca da sua vontade. Alguns não, como nós lemos em Efésios e já conhecemos, sabemos que dons são dados a todos no corpo, talentos são distribuídos a todos, capacidade a todos. Para quê? Para a edificação da família de Deus. Mas nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Esse é o propósito de Deus, que como família, e isso aqui é uma família e tem que ser, se eu não enxergo dessa maneira, eu preciso de orar mais, buscar mais o conhecimento de Deus para entender isso, porque isso aqui é uma família, gostando ou não, com boas pessoas, pessoas agradáveis e pessoas também desagradáveis, como é na nossa família, porque encontro de família é complicado, não é? É fácil? Não é fácil. Então você acha que aqui é fácil ou complicado? Não tem jeito, é família, é gente de todo tipo, tá? Com todo perfil, com grau de maturidade diferente. Agora, o que nós precisamos? Amadurecer. Porque eu amadurecendo, eu vou ajudar aquele que não é maduro. Vou resolver o problema? Não vou resolver o problema. O que eu faço? Eu só planto sementes para que haja um entendimento, porque é isso que Jesus falou. Olha, ele semeava, e a palavra de Deus é a semente. Agora, a terra que cai é que faz a diferença. Então, se a terra é boa, vai frutificar. Se a terra é ruim, vai frutificar? Não vai. Tá ok? Então, o que nós precisamos trabalhar? A terra e plantar a semente, para que ela possa frutificar. Quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito que trabalha, que opera. O que requer de nós? Isso que a gente precisa entender, e é essa avaliação que nós temos que fazer. Porque se nós tivermos o entendimento, nós caminhamos rumo à vontade de Deus. Nós muitas vezes espiritualizamos as coisas. E espiritualizamos demais, tá? Que acabamos formando uma religião, nos tornamos religiosos, achando que se trata de alguma coisa etérea, não palpável. E não é disto que Jesus falou. O que ele veio para fazer foi uma coisa só: revelar
o Deus invisível. Que mais? Mostrar esse Deus invisível às pessoas, tornando-o visível através da pessoa dele. Para quê? Para que nós fizéssemos a mesma coisa. É disso que trata a nossa jornada. Nós precisamos entender e compreender. A nossa jornada se trata de uma coisa só: crescer, amadurecer para chegarmos à plena estatura de Cristo e assim revelarmos Ele ao mundo. Mas aí a gente pensa, tá bom, como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Se eu entender essas coisas básicas da nossa vida cristã, a gente vai crescer, vai amadurecer. A jornada vai ser fácil? De jeito nenhum. Não é fácil para ninguém, não é fácil para você, não é fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém. Por quê? Porque é uma jornada onde nós passamos por aflições, lutas, problemas, dificuldades. Para quê? Para que a gente cresça. O que a gente precisa ter a certeza é o do quê? De quem nós somos em Deus, a obra que Ele realizou em nosso favor, e tendo esse entendimento, eu ser diligente na busca dessa vontade. Diligente é eu não procrastinar, eu não ficar enrolando, não ficar amassando barro, mas eu preciso o quê? Correr atrás daquilo que seja a vontade de Deus. Porque Deus é muito claro, Ele fala, olha, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo coração. Se eu buscar mais ou menos, Deus vai falar comigo? Vai. E Ele vai também colocar eu diante de muitas dificuldades para que eu possa buscar, entender. Provação é para quê? Para eu buscar, para eu aprender, para eu conhecer, para eu entender. Porque quando um filho é meio tapado, o que a gente faz? A gente dá a surra. O que é a aprovação? É nada mais, nada menos do que surra para ver se a gente cai no eixo. Se a coisa está difícil, isso quer dizer uma coisa só para você. Você não está entendendo as coisas. E Deus está chamando a sua atenção. Porque Ele não gosta de você? Não, muito pelo contrário. Para que você se converta a Ele. Converta de coração. E fala assim, Senhor, eu quero conhecer, eu quero compreender a sua vontade. E aí a gente pensa assim, bom, o que eu preciso fazer? E aí é onde a gente para avaliar e dizer assim, como é que foi minha vida esse ano? Já que a gente conta o tempo, Deus não conta esse tempo da mesma maneira que a gente, né? Porque para Ele 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, um piscar de olho pode ser uma eternidade, como pode ser insignificante o tempo. Por quê? Porque Ele está falando de eternidade. E nós não temos noção de eternidade. Se a gente imaginar 1 milhão de anos, ainda é pouco para aquilo que seja todo o processo de Deus e toda a eternidade, para a qual Ele nos chama para viver, da sua vida eterna. E a gente precisa conhecer e começar a viver isso. O propósito de Deus é para que o reino de Deus se revele neste mundo, e a gente viva esse reino aqui nesse mundo. Não se trata da outra pessoa, não se trata do outro, se trata do meu entendimento, do meu crescimento, para que eu, entendendo, possa ser instrumento e revelar esse reino às pessoas. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. E Deus deseja que a gente cresça nesse entendimento. Estava assistindo um filme, foi ontem, se não me engano, ou anteontem, um filme muito interessante, que fala acerca da beleza oculta. Tá? Mas na realidade ele está tratando um aspecto de morte. Tá? O pai perdeu um filho e entrou num processo muito assim, de depressão na realidade que ele estava vivendo, mas ele abordava a vida sobre 3 perspectivas. Ele falava que toda a vida nossa estava relacionada ao aspecto de amor, de tempo e de morte. O homem natural, ele vive basicamente por isso, tá? Embora falte-lhe entendimento. A morte, ele tem medo, porque ele não sabe o que significa e nem o que vai encontrar depois fisicamente, ou seja, depois que perder a sua vida, o que acontecerá? A questão de tempo é porque nós não consideramos muitas vezes o tempo, nós sempre procrastinamos e deixamos para amanhã aquilo que a gente já poderia ter feito. Porque nós pensamos que nós vamos ter sempre muito tempo. E a gente sabe que isso não é verdade. E o amor sempre fundamentado num sentimento de gostar muito. E isso não é a realidade que Deus nos chama.
Então, eu pensando nestes aspectos, eu preciso refletir, porque se isso é a condição, eu preciso trazer uma nova realidade. Qual de fato é a razão do nosso viver? O que me leva a viver toda a vontade de Deus, todo o querer de Deus e conhecer Deus na plenitude daquilo que Ele planeja para nós ou do que Ele sempre planejou desde a eternidade, muito antes de nos criar, muito antes de fazer o mundo. E a gente entendendo isso, nós passamos a viver nossos dias de maneira diferente, sobre outra perspectiva, e a gente precisa aprender a viver segundo a perspectiva de Deus. Porque eu não posso ter medo da morte. Porque eu preciso ter certeza daquilo que Deus fala. Meu tempo, eu não posso desperdiçá-lo. Eu preciso aprender a viver com sabedoria. Inclusive, o salmista fala sobre isso. Me ensine a contar os meus dias. E a gente precisa aprender a contar os nossos dias com sabedoria e com graça diante de Deus. Pois só assim a gente vai poder amadurecer. Paulo falando aos Efésios, ele diz assim, olha, como é que eu avalio isso? Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, do 15 e 17, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, nossos dias a gente precisa aprender, ou seja, como é que eu vivo os meus dias? Como é que eu estou vivendo os meus dias? Como nécios, ou seja, como pessoa insensata, como uma pessoa que não conhece a vontade de Deus? Quando não entende ou tem dúvida acerca dessa vontade, se eu não tenho dúvidas, quer dizer, com certeza, eu estou vivendo de forma nécia, ou seja, sem conhecimento, de forma insensata, não estou usando tudo aquilo que Deus fez da maneira como Ele gostaria que eu fizesse. E a gente precisa entender isso e compreender essas coisas. Por isso a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Como eu conheço essa vontade de Deus? Esperando que um espírito venha, que um anjo venha e me fale? Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo o quê? Insensato, ignorante, burro, nécio. É isso. E tem mais do que isso, né? Eu posso dizer preguiçoso, tá? Aquele que fica procrastinando, adiando as coisas que tem que fazer. Qual é a forma que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus? No meu esforço, no meu empenho? Não. É no entendimento daquilo que Ele fez e na compreensão dessa, ou seja, eu só vou buscar isso onde? Nas Escrituras. Se eu não buscar nas Escrituras, eu vou conhecer de quem? De ouvir as pessoas falarem? O mundo está cheio, a internet está cheio. Estava até conversando com o Marcelo assim, olha, palavra na internet tem de milhões. E você pode ouvir de tudo. Está cheio de coisa boa e cheio de coisa ruim. Agora, se eu não conheço as Escrituras, eu vou poder selecionar o que é bom e o que é ruim? Não. Vou poder botar um filtro lá para poder filtrar aquilo que é bom do que é ruim? Não. Eu preciso conhecer as Escrituras. Então, uma pergunta, como é que foi meu ano? Eu li as Escrituras, eu fui sistemático, fui metódico na leitura, ou seja, eu segui um plano de leitura, eu fiz isso diariamente? Não, fiz não. Eu vou dizer assim, olha, já começou ruim. Não tem jeito. Se você não fizer, você não vai conhecer. Mas eu falei, mas eu não entendo nada, não tem problema, continue lendo. Se você sabe português, você vai entender, porque o Espírito vai operar em você. Agora, se você não sabe tão bem português e vê uma palavra e não sabe o significado, você com certeza tem acesso à internet. Então vai no Google e pergunta, significado de tal palavra. Aí se você fala, sabe assim, olha, eu não sei o que é procrastinar, então você põe significado de procrastinar. Vai sair de vez em quando algumas coisas erradas, mas não tem problema não. Mas vai vir com certeza a explicação do que seja a procrastinação. E isso tem na Bíblia. E a gente precisa entender, porque dependendo da versão que a gente está, a gente não vai entender todas as palavras. Você acha que eu não uso isso? Eu uso. De primeiro eu usava
o dicionário em papel. Hoje não, eu uso o Google. Se não traz uma coisa, aí eu vou lá no dicionário, que já está bem velhinho, mas ele ainda dá para explicar também. Eu também uso o dicionário. Mas a gente precisa entender o que está escrito nas Escrituras. Você fala assim, mas e se eu não entender, tem problema? Tem problema não, continua lendo. Por quê? Porque quem dá o discernimento e o entendimento é o Espírito. Quem abre a nossa mente é o Espírito. Mas se nós não lemos, o Espírito vai poder ajudar? Não vai, porque o Consolador, que Cristo falou que enviaria, ele enviaria para quê? Para nos ajudar na jornada, para nos ensinar, mas ele vinha para nos lembrar de todas as palavras proferidas por Cristo. Agora, se eu não sei quais são, como é que eu vou ser lembrado dessas palavras? Não vou. Então eu preciso ler. Então a primeira avaliação que eu faço é, como é que está a minha vida de leitura? Está boa? Não. Então fala assim, olha, é uma decisão que você tem que tomar. Quer crescer, quer conhecer Deus? É a palavra. Primeiro é a palavra. Porque sem a palavra você não vai poder julgar nada, não vai poder reter o que é bom, jogar fora o que é lixo, tá? E a gente precisa aprender isso. Isso é o básico da nossa vida. Fora isso, o que mais eu tenho que fazer? Eu converso com Deus. Assim, no jargão religioso, aí você ora. Aí eu vou falar, não, você conversa com Deus, você faz uma ladainha lá diante de Deus, de tudo assim, de todas as situações, todos os seus problemas. É uma terapia conversar com Deus. Porque Ele funciona como um terapeuta. Ele não fala, Ele só ouve. Mas a gente pensa assim, por que eu oro? Vai fazer alguma diferença para Deus? Ele vai fazer? Não, Ele já me conhece. Eu oro é para eu me conhecer. Porque à medida que eu vou orando, eu vou pedir, aí eu vejo as barbaridades que eu estou pedindo, baseado na palavra, eu penso assim, ô Pai, desculpa, perdão, enchi tanto o seu saco por causa disso, ainda bem que o Senhor não deu, o Senhor não atendeu, eu aprendi, eu cresci, então eu oro muito, não é para mudar Deus não, é para eu me mudar, para que eu possa entender e reposicionar aquilo que eu estou fazendo e o jeito que eu estou fazendo. Mas, você ora para quem e por quê? Eu peço pelo nosso país, eu peço por esses governantes que a gente tem. A gente muitas vezes pensa assim, eles precisam tanto de sabedoria. Aí depois você para e pensa assim, mas eu também preciso. Então, Deus, eu preciso crescer nisso, eu preciso amadurecer. Abre o meu entendimento, me dá discernimento e diga o que eu posso fazer para ajudar. O meu irmão, eu oro por cada um pedindo, dizendo assim, conceda sabedoria. Mas aí eu entendo que é para que ele possa ter entendimento, mas aí eu vejo assim, opa, peraí, sou eu que também tenho que ajudá-lo nisso. Não é só Deus que vai fazer isso. Então eu oro para quê? Para eu me converter a Deus. Para que eu possa me converter a Ele e fazer a vontade dEle. Porque Ele sabe muito mais do que nós o que precisa. Mas nós precisamos conhecer dEle o que precisa. E a oração é para isso. Alinhado com a palavra, eu vou pensar assim, opa, preciso mudar. E é para isso que eu faço, é para isso que eu mudo. Amém? Então assim, quero crescer? Quero. Quero amadurecer? Quero. Se eu não tiver essas duas coisas, nada. Se eu olho para trás essa jornada de 2019, o que mudou na minha vida? E eu não fiz isso, eu posso dizer assim, com certeza para você, não mudou nada ou muito pouco. Tá? Você ainda não entendeu o que precisa ser feito. Amém? Então, assim, é um primeiro ponto para você pensar e colocar ali na balança e dizer assim, olha, é Deus quem efetua todas as coisas, é Ele que opera, é Ele que conduz, é Ele que abre o entendimento, é Ele que capacita, é a graça dEle, beleza, dependo inteiramente dEle. Mas se o básico que eu preciso fazer eu não faço, você acha que vai dar para trabalhar? Não dá, não adianta. Não adianta, você pode ser religioso, você pode achar que ele virá em sonhos e falar com você, mas não vai acontecer isso, tá? Pode ser um milagre, tá? Em si, mas eu duvido que ele vá fazer isso com tanta coisa que ele já fez. Essa palavra chegar a nós, se a gente olha a história da Bíblia e vê assim, é um milagre ter chegado em nós o que chegou. Tudo que ele fez,
que Paulo passou, o sofrimento de Paulo, as prisões de Paulo, para que a gente pudesse ter acesso a esse ensinamento que ele nos traz. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento e a gente acha que não precisamos ler isso. Isso é um milagre ter chegado até nós, mas a gente precisa olhar sobre outra perspectiva. A gente precisa parar de ser preguiçoso, de pensar como uma pessoa natural e ficar procrastinando, adiando as coisas que nós temos que fazer, que Ele já deu, já capacitou, já ensinou. Mas aí eu preciso olhar a minha vida, de que maneira? Eu preciso olhar numa perspectiva diferente. Qual é a perspectiva espiritual que Deus me chama para olhar? Eu tenho que olhar acerca da minha identidade, da fé e do propósito que eu tenho, ou seja, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus? Não. Filhote, não adianta. Tem jeito. Se a gente não tiver isso muito claro, quem nós somos em Deus, e se nós não crermos nisso, ou seja, se não tivermos fé naquilo que Deus fala, e como é que vem a fé? É algo que Deus manda assim, ó, e a gente fala assim, Deus me dá a fé, Ele vai me dar a fé? Não. Quando eu peço isso quer dizer o que para mim? Que eu não li a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia, eu vou ver lá que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, que é a mesma palavra que eu tenho que ser lembrado pelo Espírito. Então, se eu não ler, vou ter fé? Não, por quê? Porque eu vou desconhecer as promessas, não vou saber quem eu sou em Deus e nem a obra que Ele realizou. Eu vou continuar achando que eu tenho que me esforçar, tenho que me empenhar para agradar a Deus, e aí Ele me abençoar, Ele me dar as coisas que eu preciso, ou muitas vezes nem preciso, mas que estou pedindo. Isso quer dizer que eu também não conheço as Escrituras. Está vendo como tudo vai lá na origem? Eu preciso ler, eu preciso conhecer, e é sobre isso que a gente precisa avaliar. Amém? Bom, tendo esse entendimento, o que mais eu preciso entender? Que a nossa vida, como fala lá em Provérbios 4,18, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o nosso caminho, o caminho do justo é o quê? É como a aurora que vai, momento a momento, vai clarear. Vocês levantam às 5 horas da manhã? Alguns ao 2, o resto com certeza não. Se levanta, só dá uma viradinha, volta para a cama e vai dormir. Meu sogro costumava falar, falei, sogro, eu levantei cedo, o senhor levantou que horas? Eu levantei às 5 horas. Beleza. O senhor ficou de pé? Não, voltei a dormir. Então, ou seja, não resolveu nada. Se você vai às 5 horas da manhã, que agora está clareando às 5 horas, que a gente não tem horário de verão, você vê, primeiro está escuro e começa a clarear. Quando dá 6 horas, está clarinho. Quando dá 7 horas, o sol já está a pino. Nossa vida é desse jeito. É um processo. E eu tenho que caminhar nisso, para que nessa caminhada as coisas vão se tornando cada vez mais claras. E eu preciso olhar a nossa vida cristã, a nossa maneira de viver, nessa perspectiva. Tá? Porque aí eu vou entender quem eu sou, eu vou compreender quem eu sou em Deus, e compreendendo quem eu sou em Deus, eu vou fazer tudo alinhado com essa palavra, com essa vontade. Eu vou viver uma vida de justiça, ou seja, eu vou ser justo, porque o justo vive por fé. Aí voltamos onde? Na palavra de Deus. Eu preciso ler para entender o que é viver uma vida de justiça. Porque senão eu vou achar o quê? Que viver conforme o mundo vive é uma vida que agrada a Deus e que não tem nada a ver com Deus, talvez. Mas eu não entendi, eu não compreendi, eu não conheço, então eu acho que viver de qualquer maneira, eu posso viver. Eu acho que eu ser corrupto não tem problema nenhum. Eu pagar um guarda, eu dar uma bonificação para ele,
mentir, eu enganar as pessoas, eu ser injusto no peso, isso está tudo bem. Eu não recolher imposto se eu sou empresário, eu sonegar. Então eu acho que isso está tudo bem, mas isso é uma vida que está alinhada com a vontade de Deus? Não. Paulo escrevendo diz, olha, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. De onde vem isso? Palavra. Se você vê teu inimigo em necessidade e você não faz nada, você acha que está fazendo a coisa correta? Tá não, isso é pecado. Paulo fala que a gente deve fazer o quê? Se ele tiver com sede, deve dar de beber, se tiver com fome, deve dar de comer. E no Velho Testamento fala, olha, se a carga, o animal que do seu inimigo está carregando uma carga e por acaso esse animal deita no chão, você tem que fazer o quê? Passar de largo e deixar ele para lá, já que ele é seu inimigo e o problema é dele? Não, ele diz que você deve ajudá-lo a levantar o animal. Está entendendo? Onde está isso? O Eno tirou da cabeça dele? Não. Ele veio um anjo e falou para ele? Não. Está onde? Nas Escrituras, está na Bíblia. O que a gente precisa fazer então? Ler. Se eu não ler, eu vou conhecer? Não. Vou saber o que é uma vida de justiça? Não. Eu vou achar que justiça é o quê? Punir as pessoas pelos seus pecados. E aí eu vou começar a condenar as pessoas e achar que todas merecem ir para o inferno. O céu só mereço eu. Não é isso que a gente acha? É. E é isso é a justiça de Deus? Não é. Onde Deus realizou a sua justiça? Na cruz. Cristo morreu na cruz. E na cruz Deus cumpriu a sua justiça. O que aconteceu na cruz? Através da obra de Cristo naquela cruz, morrendo em nosso favor, Ele nos comprou para quem? Para Deus. O que nós recebemos de Deus? A vida de Deus. Então viver em justiça na realidade não é eu condenar as pessoas, mas é eu repartir da minha abundância com elas. Que abundância é essa que eu tenho? O conhecimento de Deus, a vontade de Deus. O que mais? Recursos que Deus tem colocado em minha mão. Os bens, tudo que eu tenho, também não é para o meu uso exclusivo. Eu não posso ser egoísta, porque quem é egoísta é um pecador. E o que eu tenho que fazer é o quê? Se eu tenho alguém em necessidade, o que eu tenho que fazer? Ajudar. Isso é justiça, isto é equidade. Deus não está querendo propor e nunca propôs comunismo no mundo. Ele propôs a justiça e a equidade, que é, nas diferenças, mostrarmos Deus, ou seja, repartirmos com quem precisa. Porque o dia que nós estivermos precisando, alguém vai repartir conosco. É só isso. Isso é viver o reino de Deus. Então nós somos chamados para isso, e eu preciso conhecer o que Deus fala acerca da minha vida. Se eu entender, eu vou viver e buscar o conhecimento que agrada a Deus. Por isso a gente precisa entender que a vontade de Deus suplanta os nossos desejos, suplanta os nossos pensamentos, suplanta tudo aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Lá em Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a primeira certeza que a gente precisa ter. Deus tem uma vontade, tem um plano e tem um propósito. Ele vai realizar. Eu vou impedir isso? Não. Posso apanhar muito, mas eu vou entrar no plano de Deus. A situação de Paulo foi diferente? A conversão de Paulo? Não. O coitado deve ter apanhado bastante até o dia que caiu no chão lá no caminho para Damasco. E não foi suficiente. E Deus ainda falou assim: olha, ainda me importa usá-lo para quê? Para mostrar o quanto vai sofrer por causa do meu nome. Então assim, gente, não adianta. A vontade de Deus vai acontecer. Agora, eu posso resistir, e quanto mais eu resisto, o que acontece? Cristo usa muito do aguilhão. Você sabe o que é aguilhão? Não. Você sabe o que é ferrão?
toca gado com ferrão, aquele que tem um pau com um prego na ponta lá, que você cutuca na vaca, no boi, para ele andar. É isso. Tá? Então é isso. E não dá para resistir. Você se dobra. Se a vontade de Deus é, você se dobra. Por quê? Porque Ele vai revelando, Ele vai mostrando. A gente vai o quê? Penando. Eu sou cabeçudo, eu vou penar bastante, mas eu vou aprender. Um filho, quando ele é muito teimoso, o que a Bíblia fala para a gente fazer? Administrar o corretivo adequado. Porque a vara não vai causar problema nenhum. Posso espancar? Não, eu não posso espancar ninguém. Mas eu preciso corrigir. Porque é isso que vai fazer daquele um bom homem, uma boa mulher. A gente precisa entender isso, que nós somos a mesma coisa diante de Deus. O que ele usa? O aguilhão, o ferrão para nos conduzir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, disse Provérbios 16:1. Então, se muitos dos seus planos frustrou, foi por algum motivo. Ou não era a vontade de Deus, e você achou que era, e você pediu para Ele abençoar, e Ele não abençoou nada daquilo, porque aquilo não estava no plano dEle. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Mas quer dizer que eu não posso fazer plano? Não. Isso quer dizer que eu devo fazer planos, eu devo buscar o entendimento, o discernimento. E outra, quando é plano de Deus e vontade de Deus, Ele vai usar pessoas para confirmar aquilo, mesmo que você muitas vezes nem comentou com as pessoas. Mas Deus vem, usa pessoas para referendar aquilo, dizendo que é da vontade dEle. Mas você muitas vezes é cabeçudo, o que acontece? Não faz, não segue, o que acontece? Acha que a sua vida vai ser fácil? Que você vai ficar ali na maciota, sem realmente... Não vai. Deus vai te cutucar, porque se é para fazer, é para fazer. Se você tem o talento e o dom para fazer, você vai fazer. Não adianta discutir, você tem que aprender isso. Deus nos conduz. O que Deus quer da nossa vida? Que a gente cresça, amadureça, que as nossas vidas sejam como um luzeiro no mundo. Então, nós temos que revelar a glória de Deus, nós temos que revelar Cristo. E Ele vai fazer tudo para que isso aconteça. Então, Ele nos chamou para isso. A gente pode ser cabeçudo, mas não tem jeito. Ele vai nos conduzir. Então, a gente deve fazer planos sempre. Mas portas que são fechadas, a gente deve continuar insistindo? Não. Mas as portas que são abertas, nós devemos continuar e perseverar, porque Deus está operando e vai operar. A gente pode não ver o resultado. Muitas vezes a gente não vê resultado. Mas sementes serão plantadas, vidas serão transformadas e pessoas irão conhecer a Deus. E isso, tanto no aspecto espiritual, ou seja, de coisas relacionadas a vida espiritual, de conhecimento, de ensinamento que a gente faz, como do trabalho, como de negócio, de coisas que a gente faz. Tá? Se Deus nos chama para fazer alguma coisa, um trabalho, alguma coisa, vou usar como um crente, trabalho do mundo, tá? Ou seja, trabalho mesmo, a gente tem que fazer. Mas só que a gente tem que fazer revelando Deus. Por quê? Porque aí vai estar plantando semente, vai estar levando as pessoas ao conhecimento de Deus. E a gente precisa entender isso. Porque lá em Isaías 55:8 fala assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então a gente muitas vezes nós podemos fazer as coisas com uma perspectiva, com entendimento. Mas Deus está fazendo por outro motivo. No livro de Atos, nós sabíamos, e na realidade nós não, Paulo sabia, que ele tinha que ir para Jerusalém. E de Jerusalém ele ia para Roma. Beleza? Então, plano certinho, Paulo já tinha feito os planos, ia levar as esmolas lá para o pessoal lá de Jerusalém, com a maior alegria, os irmãos iam junto, tudo, e de lá ele sabia que ele ia para Roma. Ele só não sabia como ele iria, e nem quanto tempo levaria essa jornada. Ele só sabia que iria amarrado, porque isso foi bem claro, por isso nas escrituras está lá. E alguns irmãos tentaram
demover ele dessa ideia de ir para Jerusalém. Ele falou, não, eu vou para lá, eu sei, eu estou pronto até mesmo para morrer. Mas ele sabia que tinha que ir. Talvez ele pensasse que no mês seguinte ele estaria indo para Roma. Ele levou mais de 2 anos para começar a jornada para ir para Roma. E não foi uma jornada fácil. Se você quiser conhecer o resto dessa história, ou leia o livro de Atos, ou então vem aqui nas 2 próximas semanas, você vai ver esse final dessa história. Tá ok? E uma história que não termina, porque Atos termina sem um fim. Ou seja, você não sabe exatamente o que aconteceu com Paulo, nem o que ele fez. Porque temos alguns relatos históricos fora da Bíblia que dá a entender que ele fez algumas coisas a mais. E depois ele foi morto. Beleza? Cortaram a cabeça dele fora. E é isso que aconteceu. Você pensa assim, caramba, o cara pregou tudo, fez tudo e ainda morre. Para vocês verem que nossos valores, a forma de Deus pensar, a forma de Deus agir, não é a mesma maneira da nossa. Se Paulo não estivesse preso, você acha que nós teríamos muitas dessas cartas? Não. Só temos as cartas porque muitas delas foram escritas da prisão. E as melhores cartas, talvez, se a gente pensar, elas foram escritas da prisão. Agora, tem cartas, não, ele estava longe, gostaria de ir, não dava, ou seja, não é o caso que a gente tem muitas vezes, assim, você pega o carro, 2 dias você está a 1.000 quilômetros daqui, 2.000 quilômetros daqui, ou se você vai de avião, você gasta 2 horas, lá naquela época não tinha jeito. Cavalo era direito de alguns, você tinha que ir a pé, e algumas vezes pegar navio, que nem sempre ia para onde você queria, dependia do vento. Então essas coisas é que a gente aprende. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A forma de Deus pensar não é a nossa maneira de pensar. Deus faz tudo certinho. A gente pode muitas vezes não gostar, mas tudo que Deus está fazendo é para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Amém? Então eu preciso aprender a olhar nessa perspectiva. E o que a gente precisa entender, uma coisa muito importante, é que a gente não vive o reino de Deus com um pé no mundo e outro no reino de Deus. Isso não existe. Ou a gente assume de fato que somos cidadãos do reino de Deus, forasteiros neste mundo, estrangeiros nesse mundo, peregrinos neste mundo, ou a gente nunca vai conhecer e nem viver a vontade de Deus de forma plena. O que vai acontecer lá naquele dia, no dia de Cristo, ou seja, no dia do julgamento final, a gente não sabe. Eu não sei da sua vida. Eu posso dizer é da maneira que eu estou vivendo, porque as motivações pelas quais eu faço as coisas, eu conheço e Deus conhece. Eu posso estar fazendo com a motivação equivocada, e eu preciso fazer com a motivação adequada, diante da vontade de Deus. Porque senão naquele dia nós vamos chegar e falar assim, mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós alimentamos pessoas, nós cuidamos das pessoas. Ele vai falar o quê? Nunca te conheci. Então isso é importante. Por isso, quando fala lá, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, como está lá em Mateus 6,24, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, se eu ponho meu coração nas coisas deste mundo, na busca da riqueza, como um fim em si, desculpa. Você vai falar assim, então Deus não gosta de riqueza? Não, Deus não está falando isso. Eu não estou falando isso e nem a Bíblia fala isso. Deus pode te abençoar com muitas riquezas ou não. Para Ele faz diferença? Nenhuma. O problema é como você usa essa riqueza. Aquela abundância que Deus tem te dado, o que você tem feito? Como você tem feito? Como você tem usado isso? E aí lá em Provérbios fala assim, Provérbios 10:4, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Salmo 90:12 fala assim, olha, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. E a gente precisa entender isso. Não dá para viver o reino de Deus com o coração
neste mundo, buscando as coisas deste mundo. Isso quer dizer, então, que eu não devo estudar, não devo trabalhar? Não, não estou falando isso. Estou falando muito ao contrário. Se você está trabalhando, faça com todo o zelo, com todo o empenho. Para os homens, para receber recompensa? Não, para Deus, porque você serve a Cristo, Ele é o seu Senhor. Você pode ter oportunidades neste mundo e elas lhe serão concedidas. Você deve correr atrás de um cargo maior, de um salário maior? Não, você deve fazer bem o que você está fazendo, com conhecimento, estudando, empenhando, fazendo com qualidade. E se aparecer a oportunidade, você deve, não, eu não vou fazer isso, porque isso é pecado, é isso? Não, você tem que aproveitar as oportunidades, porque quem está dando as oportunidades é Deus. São os homens? Não, é Deus. Paulo escreveu aos escravos e disse assim, olha, gente, não corra atrás da vossa liberdade. Paulo foi muito claro, não era para o escravo, aquele que era irmão e escravo, não era para correr atrás da liberdade. Mas ele falou o que para esses? Se aparecer a oportunidade de ser livre, pegue-a. Mas não era para correr. É a mesma coisa, não é para correr atrás de riqueza. Se tiver a oportunidade de trabalho melhor, de condições melhores, de ganhar mais, aproveite a oportunidade. Para quê? Porque Deus está te querendo colocar em outro lugar para você testemunhar do reino de Deus e não do seu egoísmo, não do seu orgulho, não da sua arrogância. É para você revelar Deus. Amém? O que mais que a gente precisa entender? Que a nossa jornada depende de Deus. Nós dependemos inteiramente dele. Dependemos da sua graça, dependemos do seu Espírito, dependemos da capacitação que ele nos deu. Por isso, Tiago escrevendo, ele diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. De quem nós dependemos? De Deus, da graça dele. Paulo orou 3 vezes, e a gente muitas vezes pensa que deve ter sido assim, 3 orações. Não, ele deve ter orado 3 vezes, mas cada vez que ele orou muito, para que Deus o curasse. Jesus vira para ele e fala o quê? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, a maneira de Deus operar em nós e através de nós é no reconhecimento que nós temos, que dependemos dele. E que essa jornada tudo que nós passamos, tudo que nós aprendemos, toda a questão de que conhecimento que a gente tem, é para uma única coisa, para o reino de Deus, para revelar Deus, para que nós possamos ajudar as pessoas a crescer. Por isso eu entender que eu sou filho de Deus, eu entender que eu fui capacitado, que Ele me deu autoridade para viver neste mundo como um filho dEle, que eu tenho do Espírito, que Ele me deu da sua natureza, que Ele me deu da sua vida, que Ele me fez a imagem de Cristo, que Ele me deu da mente de Cristo, e que eu preciso fazer é crescer no conhecimento para que isto que Ele diz, que são suas promessas acerca das nossas vidas, a gente possa amadurecer e revelá-lo ao mundo. Nós somos chamados para alcançarmos a plena estatura de Cristo, ou seja, encher todo o nosso ser, em todas as nossas ações e nossas palavras, de Cristo, ou seja, de revelarmos Cristo. Deus nos chama para sermos Cristo neste mundo, sermos como Ele. E Jesus disse, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como Cristo amou-nos. Ele se deu em nosso favor. E a vontade de Deus é que a gente cresça para que nós nos doemos em favor dos outros, para que eles cresçam
e para que eles conheçam a Deus. Quem são nossos irmãos que estão no mundo, que não conhecem a Deus, que estão no império das trevas? Nós fomos tirados, do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Quem é nosso irmão que está lá com o entendimento obscurecido? Quem está lá sem entendimento, sem compreensão da salvação, sem conhecimento de Deus? Quem vai revelar Deus a essas pessoas? Nós esperamos que os outros façam isso? Não, essa responsabilidade é minha. Para que nós, como família, expressemos isso de forma plena, revelando Deus e conduzindo Deus ao conhecimento das pessoas. E a gente precisa entender que é nós que conduzimos as pessoas ao conhecimento de Deus. A gente precisa entender isso. Somos chamados para isso, para conhecer Deus. E não tem outro lugar para conhecer, senão olhando para trás e dizer assim, olha, nesse último ano, o que eu fiz para ser diferente? O que eu fiz para crescer e compreender mais a vontade de Deus? Para entender quem eu sou nele e para fazer o que ele deseja que eu faça. Eu preciso parar e pensar e refletir e avaliar a minha jornada nessa perspectiva espiritual e nas coisas que eu deveria ter feito neste mundo que eu também me omiti. E quando eu omiti, na realidade, eu deixei de revelar Deus às pessoas. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, não tem outro lugar para partir do que não partir de um processo de conhecer as Escrituras, ler as Escrituras e uma vida de oração. Para que, fazendo a terapia de Deus, a gente possa se converter a Ele e ser instrumento e vaso para a honra no meio da sua família e no meio do mundo. E não um vaso para desonra. Porque Paulo falou sobre isso, que numa mesma casa existe vaso para honra e vaso para desonra. E que a gente deve se empenhar para ser o quê? Vaso de honra ao seu possuidor. E a gente precisa buscar esse conhecimento de Deus e a vontade de Deus. Por isso, sentar e dar uma olhada para trás, o que nós fizemos esse ano, é que fará diferença naquilo que a gente tem que fazer neste mundo. Amém? E aí, eu vou deixar de ser religioso e vou viver a vontade de Deus. No meio de quem Ele me coloque, não no meio da onde eu queiro, desejo ou queira estar. Tá bom? Amém? Que o Senhor possa nos dar esse discernimento, iluminar o nosso entendimento, e a gente possa buscar esse discernimento, esse entendimento da vontade de Deus. Vamos ficar de pé? Parece que o culto já passou lá para fora, né? Então vamos orar aqui, que aí todo mundo pode ir lá fora ver o que está acontecendo. Senhor, nós pedimos que nos conduza nessa jornada, que nos dê a sabedoria para olharmos para trás e entendermos Tua vontade, nos convertermos a Ti, Senhor, a Sua vontade, buscarmos o conhecimento na Tua palavra, o entendimento da Tua vontade, para sermos instrumento da Tua justiça neste mundo, o revelar da Tua glória e o manifestar, Senhor, do Teu reino neste mundo, sendo instrumento, sendo como Cristo neste mundo, revelando o Teu amor, Tua graça e manifestando quem somos, conforme é a Tua vontade e Teu querer. Dê-nos a sabedoria, ensina-nos, Senhor, a ter um coração realmente disposto a dar, a repartir, conforme é o Teu desejo e Teu querer. Conduza-nos em graça e no conhecimento da Tua vontade, Senhor. Nós oramos, pedimos e Te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.